Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. Estou feliz, estou contente. Chegamos à marca aí de 986 inscritos em nosso canal. Peço a você que, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Nos ajude aí. Tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso, você vai estar nos ajudando a semear a palavra do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar você, abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Peço também que, se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estou aqui com minha Bíblia na mão, convido você que pegue a sua para nós estudarmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. E nós iremos começar o nosso estudo com uma pergunta: somos salvos pela graça ou somos salvos pelas obras? Essa é a pergunta que temos que responder. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai responder essa pergunta. Então vamos lá, o texto para nós iniciarmos, o texto chave, está no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. E as Sagradas Escrituras nos diz o seguinte: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmo, isso é dom de Deus. O verso 9 nos diz assim: não de obras, para que nenhum homem se glorie. Então você percebe que o começo do texto já nos dá uma resposta. O começo do texto diz bem assim: que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E o texto embaixo diz que não de obras, para que o homem não se glorie. Sabe, meu amigo, minha amiga, o texto está dizendo para mim e para você que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não importa o que nós viemos fazer de obras, isso não nos pode nos salvar. Nós não temos condições de nos salvar pelas obras, mas somente pela a fé em Cristo Jesus nós somos salvos. É um dom de Deus, é um mérito de Deus. Muitas pessoas dizem assim: ah, mas fulano é uma pessoa boa, né? Ciclano é uma pessoa boa. Quando morrer, né, vai para o céu. Mas perceba o seguinte: perceba que a Bíblia diz que o único ser que é bom é Deus. A prova que nós temos disso é o jovem rico, quando chega para Jesus e fala assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: por que me chamas de bom? Bom só existe um, é Deus. Sabe, eu e você, nós não somos bons, né, por natureza, de maneira nenhuma. E nós não podemos, então, ganhar salvação, né, pelas obras que nós fazemos. Existe um outro texto, uns outros textos, bora dizer assim, que confirmam que nós somos salvos mediante a fé em Jesus. Será que existe outro texto? Está no livro de Romanos. Convido você a dar uma olhadinha no livro de Romanos, capítulo 5. Veja só o que diz Romanos, capítulo 5. Veja só o que diz o verso 1 e 2. Nos diz assim: estou folheando aqui minha Bíblia. Convido você a folhear a sua para nós estudarmos junto o que diz as Sagradas Escrituras. Romanos 5, verso 1 e 2. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz que o cristão, o justo, ele é justificado pela fé. Você percebe? Aqui não diz obras, mas diz fé. E com isso nós temos paz com Deus.
E o verso 2 diz assim: pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça. Então nós temos acesso à graça por qual meio? Pelas obras? De maneira nenhuma. Nós temos acesso à graça pela fé. E aqui diz assim, veja só, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Você percebe que o texto fala que nós somos justificados então pela fé. Mas será que nós encontramos um outro texto na Bíblia que fala a mesma coisa? O livro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras, que diz assim: porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você percebe? O justo viverá pela fé. Nós percebemos que estudando esses textos aqui, nós percebemos que a salvação, a graça, é unicamente pela fé em Cristo Jesus. É o Senhor Deus que nos concede a salvação, é o Senhor Deus que nos concede a graça mediante a fé. Mas veja só, nós temos algum exemplo na Bíblia que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus e não por obras? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39. Vamos lá. Lucas 23, a partir do verso 39. Vamos ver se confirma se nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus e não por obras. Capítulo 23, a partir do verso 39. E a palavra de Deus nos diz assim, veja só. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O verso 40 diz assim: mas o outro respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação. E o verso 41, porque nós, em verdade, padecemos justamente por nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E o verso 42. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E o verso 43 diz: E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, neste dia tu estarás comigo no paraíso. O que nós temos aqui? Nós temos aqui Jesus crucificado na cruz, e do lado de Jesus nós temos um ladrão e do outro lado nós temos um outro ladrão. Aqui mostra um ladrão que estava blasfemando sobre Jesus, dizendo que se verdadeiramente era o Filho de Deus, que ele saísse da cruz e livrasse eles também. Mas aqui nós temos um outro ladrão que repreende o seu parceiro de crime e dizendo assim: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos recebendo a recompensa dos nossos atos. Mas o que esse justo fez? Sabe? E o ladrão então agora se dirige para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando tu vier em teu reino. E Jesus faz uma promessa maravilhosa, que iria conceder àquele ladrão, o seu reino eterno. A pergunta que fica: esse ladrão foi salvo pela fé ou foi salvo pelas obras? E nós podemos ver, meu amigo, minha amiga, que esse ladrão não tinha nada de bom para oferecer. Qual era a obra boa que esse ladrão tinha para oferecer? Esse ladrão devolveu o dízimo? De maneira nenhuma. Esse ladrão guardava a lei de Deus? De maneira nenhuma, era um transgressor da lei de Deus. Agora você percebe que esse ladrão olhou para Jesus e esse ladrão compreendeu que a salvação
era na pessoa de Jesus e é na pessoa de Jesus. E esse ladrão se entregou a Jesus. E quando ele se entregou a Jesus, ele confiou no Mestre pela fé. O Mestre lhe ofereceu de graça, dom de Deus, um dom imerecido que nós não merecemos. Ofereceu a graça, ofereceu a salvação. Você percebe? Não importa o que você venha fazer, não importa o que eu venha fazer, nós não podemos comprar a salvação. É um dom de Deus, não de obras para que o homem se glorie, sabe? Eu e você temos que, pela fé, entender que a salvação é dada a nós de graça. É graça. Deus nos concedeu a graça. Espero que Deus lhe ajude e que você compreenda que nós não podemos comprar salvação por meio de obras, mas pela fé. É um dom de Deus. Convido você a fazer uma oração comigo aí onde você está. Feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Amado Deus, obrigado por esse momento do estudo da Tua Palavra. Entendemos aqui que a Tua Palavra está dizendo que nós somos salvos pela graça. É um dom de Deus, é algo que nós não merecemos, mas o Senhor enviou a este mundo o Teu Filho amado e Ele morreu por nós na cruz. E nós sabemos, Senhor, que pela fé que nós temos no Senhor Jesus nós somos salvos. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Fica conosco nesse dia. Obrigado por tudo. Nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.